Olá, artisteiros! Tudo bem? Eu sou o Jefferson Nascimento, arte educador, e você está aqui comigo no canal Artisteiros. A gente vai conversar um pouco hoje sobre alguns dicionários que são muito bacanas para quem trabalha tanto na educação de arte, para quem trabalha de um modo geral com educação. Então fica comigo que eu já te mostro quais são os 5 dicionários que eu selecionei para a gente conversar um pouquinho. O Artisteiros acaba de começar. Se você achou que é aquele velho dicionário escolar que traz aquelas palavras difíceis como destro, giro, que gira para a direita, que desvia para a direita no plano de luz polarizada, não é desse dicionário que eu estou falando, não. Também não é o dicionário dos sonhos. Ninguém está interessado em saber se você sonhou com esquilo, que quer dizer enganação. Uma pessoa sonhando com esquilos quer dizer que ela poderá ser enganada, ser surpreendida. Talvez haja traição entre o matrimônio. Mas aqui não. A seleção que eu fiz para vocês é de alguns dos dicionários que eu tenho aqui em casa e que já me ajudaram muito, tanto na época da faculdade, quanto até hoje na sala de aula, nos trabalhos e nas formações que eu desenvolvo. Bom, começar pelo básico, aquele sonho de todo estudante de teatro. Vamos ver o dicionário número 1. A gente vai conversar um pouquinho sobre o dicionário de teatro produzido por Patrice Pavis, que é, gente, um tesouro para quem quer conhecer um pouquinho mais da arte teatral. Ele tem algumas questões que foram sendo atualizadas ao longo do tempo. Vamos falar sobre um deles para você ver? Encenação. A noção de encenação é recente, ela data na segunda metade do século XIX, e o emprego da palavra remonta a 1820. É nesta época que o encenador passa a ser a figura oficial pela ordenação de um espetáculo. Anteriormente, era o ensaiador ou às vezes o ator principal que era encarregado de difundir um espetáculo num molde já pré-existente. E aí tem vários tipos e categorias de encenação. É muito bacana para quem deseja trabalhar um pouquinho mais os conceitos do teatro com os seus alunos. Uma preciosidade, um calhamaço, que eu lembro que juntei muito tempo o dinheiro do meu estágio para poder comprar, mas vale a pena. O segundo dicionário também é da área do teatro, como é a minha área de formação, que vocês devem saber, e fala um pouquinho sobre o teatro brasileiro, um teatro que é tão importante e tão significativo no seu processo criativo e que tantas vezes é tão desvalorizado e pouco refletido nos espaços escolares. Bom, gente, como vocês vão perceber, no ato da gravação, o áudio ficou bem ruim, e justamente nessa parte do teatro brasileiro, o áudio ficou impossível de ser utilizado. Então, por isso eu estou gravando agora, para enaltecer a importância desse dicionário do teatro brasileiro, organizado pelo Ginsburg, pelo João Roberto Faria e pela Mariângela Alves de Lima, como uma oportunidade, como uma chave de leitura para a gente poder entender um pouquinho mais do contexto da produção e da encenação brasileira. Então eles falam no início, ali no prefácio, da necessidade desse documento, não como um dicionário formal de termos técnicos e convenções, mas sim como uma aproximação do leitor sobre alguns significados e algumas palavras, para que à medida que o leitor vá se familiarizando com esses termos, a partir dos seus estudos sobre o teatro ou sobre a sua própria experiência enquanto público, pudesse fazer essas correlações e também entendendo a importância sobre a arte teatral também deixar o seu legado escrito e os seus estudos para que as gerações futuras pudessem compreender as mudanças dessa encenação frente a um cenário mais mundial, digamos assim. O Brincabulário é um livro muito especial para mim, que é escrito pela Marta Lagarta, né, com ilustrações do Sandro Castelli, que é muito divertido. Quando eu quero desenvolver, né, um pensamento um pouquinho diferenciado com as crianças, sei lá, produzir seres híbridos no desenho, criar formas diferentes com o corpo, eu trago algumas provocações aqui desse livro. Quer ver? Vamos lá. Ela vai juntar palavras conhecidas que às vezes até pela sonoridade parece que a gente entendeu, mas é outra coisa. Holofote é o olhar do holofote.
Os hipopótamos possuem poderosos olhofotes, também conhecidos como olhofortes. Os adolescentes também costumam gostar. Queda de abraço. Variação da queda de braço, posição inicial, duas criaturas abraçadas. Desenvolvimento. Uma empurra a outra, tentando desequilibrá-la. Ganhador, quem primeiro conseguir derrubar o outro, abraçando. Zebronca. Mamífero cheio de bronca. Bronca até demais. Mas nem mesmo as zebroncas, né, que são plural, conseguem tirar a paz dos centauros. E tem ilustrações muito bacanas. Né? O próximo é um livro que eu tenho muito carinho, né, que foi organizado pela saudosa professora Sandra Mara Corazza, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pelo professor Júlio Gropa Aquino. Dicionário das Ideias Feitas em Educação. Lugares comuns, chavões, clichês, jargões, máximas e bordões, estereótipos, palavras de ordem, fórmulas, besteiras, ideias herdadas, convencionais, medíocres, estúpidas e afins. Não tem a ideia de conceituar as coisas pela razão, pela lógica, mas sim de provocar esses conceitos que a gente utiliza e opera no dia a dia da escola com um viés mais realmente reflexivo, provocativo, denunciador, muitas vezes. Então, vamos ver essa aqui. Período. Na escola, aos que causam mais incômodos que o menstrual. Uniforme. Não adianta querer obrigar quem manda a escola não valorizar a moda. Charopada, palavra atemporal para aula enfadonha. E, gente, eu deixei por último o mais especial, aquele que eu recebi há pouquinho tempo e li numa sentada e fiquei emocionado, porque o trabalho do professor Javier Naranjo na Casa das Estrelas, Universo pelo Olhar das Crianças, é de uma boniteza, como falam, né, tão grande, que ele foi arrecadando ao longo da sua trajetória, né, com as crianças, alguns verbetes, alguns conceitos, as crianças, ora, né, naqueles momentos em que estavam vivendo a sala de aula, das situações que estavam sentindo, iam trabalhando outras possibilidades de se referir a algumas palavras que são do cotidiano. Vamos ver algumas? Fada. É um espírito que nas histórias dizem que é querida. É o que fala a Carolina, de 7 anos. Felicidade. Para Carolina Ayen, de 10 anos, é quando o amor, a paz e as coisas boas estão juntas. Corpo. É um rosto que se mexe, que ri, se entristece e se sente sozinho. É a Mari, de 10 anos. E é muito legal de ver os conceitos e o modo como que o professor respeita a fala das crianças, né? Algumas são mais bonitas, poéticas, sensíveis, outras são mais duras e de uma primeira leitura podem ser entendidas como mais secas, mas a vida é feita assim, de coisas mais diretas, coisas mais poéticas, né? Então, muito bacana esse livro, que inclusive Casa das Estrelas, o título, né, ele explica ali no prefácio, que é o modo como uma criança conceitua o universo. O universo é a Casa das Estrelas. E este livro, então, é a grande casa, né, das crianças, do olhar das crianças, como o professor bem fez, né, registrando ao longo da sua docência. Me lembrei com muito carinho assim, de um trabalho parecido que algumas escolas que eu trabalhava assim, desenvolveram durante o ano letivo com as crianças, lá na educação infantil, algumas também no ensino fundamental, que foram registrando esses conceitos com as crianças, foram revisitando eles ao longo do tempo e ao final imprimiram, né, publicaram, para que a comunidade, a família pudesse também ter conhecimento dessas criações feitas pelas crianças. Então espero que possa inspirar você também esse livro aqui do Javier Naranjo. Bom, gente, era isso que eu te selecionei aqui para a gente conversar. Espero que vocês tenham gostado. E escreve para mim aqui nos comentários quais os outros dicionários que você gosta, utiliza no dia a dia, ou que você está pensando em comprar. Que eu também amo livros e esse eixo vai ser um eixo bem frequente aqui no nosso canal, que a gente vai falar ainda mais dos livros que eu tenho usado muito aqui nos meus processos de docência, de artistagem. Então, conta para mim que eu vou amar receber as indicações de vocês. Um grande beijo e a gente se vê logo mais em outros vídeos. Tchau, tchau!
galardão, privilégio, prêmio, recompensa, glória, tacografia, ortografia errada.